Bom, vamos mergulhar direto nessa exploração fascinante da epistemologia pós-popperiana de Thomas S. Kuhn. A ideia aqui é ver como o conhecimento científico realmente evolui na prática. Durante essa análise, a gente vai se concentrar profundamente nos principais conceitos que sustentam as ideias do Kuhn, mostrando que a ciência, no fim das contas, não é só um simples acúmulo de fatos, é muito mais uma estrutura dinâmica, cheia de falhas, crises e mudanças radicais de visão. A nossa estrutura hoje é super direta. A gente vai rastrear exatamente o ciclo de vida de uma teoria científica, começando com o número 1, o que é um paradigma, depois o 2, a fase da ciência normal, até chegar no 3, anomalias e a crise. Daí o bicho pega e vamos para o 4, a revolução científica, o 5, a mudança incomensurável e, para fechar, o 6, progresso sem o fim. Então vamos à primeira parte. Número 1. O que é um paradigma? O alicerce da ciência. O primeiro passo é entender o que de fato une pesquisadores do mundo todo nessa busca incessante pelo conhecimento. A própria definição do Kuhn é absolutamente genial. Ele diz que um paradigma representa as conquistas científicas universalmente reconhecidas que temporariamente fornecem um modelo claro de problemas e de soluções que são aceitáveis para a comunidade. No passado, quem fazia esse papel de base eram os textos clássicos, como a física de Aristóteles, os princípios de Newton ou a teoria da evolução do Darwin. Hoje em dia, essa base é construída pelos manuais científicos. É exatamente esse modelo compartilhado que molda a cabeça de quem entra na ciência. Isso traz uma comparação brilhante. Pensa só. Assim como uma comunidade religiosa só existe e se reconhece pelos dogmas em que acredita, ou um partido político se agrupa por valores em comum, a comunidade científica é instituída pela adoção de um paradigma compartilhado. Não é uma união aleatória, de jeito nenhum. É um acordo super profundo sobre como olhar para a natureza, o que vale a pena investigar e como investigar. Partindo agora para o número 2, a fase da ciência normal, a tentativa de forçar a natureza em caixas conceituais. É fundamental entender o que cientistas efetivamente fazem quando um paradigma já está ali totalmente estabelecido. Aí é que está o pulo do gato. A chamada ciência normal não está procurando grandes inovações ou descobertas inesperadas. Muito pelo contrário, é uma fase cumulativa. Pesquisadores dedicam carreiras inteiras, com muito suor, para cumprir as promessas daquele paradigma. A rotina é determinar fatos relevantes, confrontar esses fatos com a teoria usando medições cada vez mais precisas, articular conceitos e tentar ampliar onde isso se aplica. No fundo, o objetivo diário é, basicamente, forçar a natureza para dentro daqueles quadros conceituais rígidos que o paradigma já deu. Fazer ciência normal, na visão do Kuhn, é literalmente como montar um quebra-cabeça. E a analogia do jogo de xadrez é perfeita para entender isso. Se a gente joga xadrez, faz uma jogada e perde, a culpa é da nossa própria falta de habilidade, certo? Ninguém culpa as regras do xadrez. Na ciência normal é a mesmíssima coisa. O fracasso em solucionar um problema não é visto como falha do paradigma. O paradigma promete que a solução existe. Se ela não aparece, o erro é todinho de quem está pesquisando. Mas, inevitavelmente, o cenário muda. Chegamos no número 3, anomalias e a crise. Quando o esboço deixa de fazer sentido. A tentativa constante de melhorar a teoria cobra o seu preço. E aí surge aquela pergunta que vira o jogo. O que acontece quando o quebra-cabeça simplesmente não tem solução? Não importa o quanto a gente tente. Conforme a teoria tenta ser mais precisa e explicar mais coisas, aumenta absurdamente o risco de esbarrar em erros, em coisas que desmentem a regra. É nesse ponto que o paradigma não consegue mais dar conta da realidade, marcando a transição dramática da ciência normal para a ciência extraordinária. Os sintomas dessa crise seguem um roteiro quase previsível. Passo 1, aqueles quebra-cabeças não resolvidos viram anomalias que resistem a tudo. Passo 2, a galera começa a perder a confiança na teoria que antes era inquestionável. Passo 3, o paradigma fica meio desfocado e as regras rígidas de pesquisa dão uma relaxada. E o passo 4 é muito revelador. Como a base de tudo começa a ruir, a comunidade volta a debater filosofia e metodologia. O chão cede debaixo dos pés e rola um período de forte instabilidade. Toda essa instabilidade prepara o terreno para o grande clímax. Número 4. A revolução científica. Uma mudança repentina de percepção. Aqui a gente precisa concentrar as atenções num dos principais conceitos do Kuhn, a reorientação gestáltica. A revolução científica não é só ir lá e catar dados novos. O lance é manipular exatamente os mesmos dados que já existiam, mas do nada encaixar eles em relações completamente diferentes. É uma mudança radical na percepção, da noite para o dia, sob a luz de um paradigma novo,
Aquilo que era um problema insolúvel vira a fundação de uma realidade inteiramente nova. O que joga a gente direto para o número 5, a mudança incomensurável. Uma passagem entre mundos que não dá para medir um com o outro, onde a complexidade de trocar de ideia fica escancarada. É só pensar no exemplo clássico da astronomia ptolomaica versus a copernicana. O Kuhn deixa claro que pular de uma visão para outra não é só subir um degrau, é uma transição entre paradigmas incomensuráveis. Eles descrevem o universo de formas tão diferentes que parecem falar idiomas distintos. Por isso mesmo, essa mudança não rola aos pouquinhos, nem pode ser forçada só por pura lógica matemática ou por um experimento perfeitamente neutro. Até porque não existe neutralidade absoluta, né? Cada grupo enxerga as provas usando as lentes do seu próprio paradigma. Então, se a lógica fria e os experimentos não resolvem a briga, como é que acontece a conversão de um lado para o outro? Olha, os motivos são bem humanos e surpreendentes. Claro, o modelo novo precisa prometer que vai resolver a crise, mas entram em cena coisas como razões estéticas, idiosincrasias pessoais, a nacionalidade e a reputação do cientista, e até crenças que não têm nada a ver com a ciência. Tem o exemplo famoso do Kepler. Um culto místico ao Sol ajudou ele a adotar um modelo onde o Sol ficava no centro do universo. A escolha muitas vezes é baseada na fé de que aquele novo caminho tem futuro. Toda essa dificuldade de diálogo chega no ápice com uma frase sensacional, embora um pouco dura, do físico Max Planck. Ele notou que uma nova verdade científica não vence necessariamente porque os caras mais velhos são convencidos e veem à luz. Ela vence muito mais porque esses opositores acabam morrendo e a nova geração já cresce acostumada com a ideia nova. A transição de poder na ciência muitas vezes exige literalmente que uma geração passe o bastão para outra para se consolidar de vez. E assim a gente entra na reta final. Número 6. Progresso sem um fim. É hora de tirar a grande lição filosófica sobre todas essas revoluções. Isso tudo levanta uma dúvida incrivelmente profunda. Quando a gente troca um paradigma por outro, será que isso significa um progresso real em direção a uma verdade suprema? Durante as fases calmas da ciência normal, o progresso parece óbvio. Mas quando vêm as revoluções e as crenças mais sólidas de uma era são jogadas no lixo, fica a dúvida se existe mesmo uma linha reta guiando a humanidade para a verdade definitiva do universo. O Kuhn usa um termo que mata a charada: progresso ateleológico. Basicamente, o progresso na ciência é algo que se desenvolve a partir de estágios mais simples, deixando a ignorância para trás, mas sem marchar obrigatoriamente para um destino final pré-determinado, como uma verdade completa. A sacada genial dele é sugerir que a gente pare de se angustiar com isso e abandone a ideia de que a ciência tem uma linha de chegada marcada. A analogia com a evolução biológica amarra tudo de um jeito perfeito. Na biologia, as formas de vida se desenvolvem a partir de ancestrais primitivos sem ter um plano mestre em mente. Rola apenas a adaptação. A evolução do conhecimento científico funciona do mesmo jeitinho. A gente evolui a partir de uma teoria anterior que já não dava mais conta do recado. O avanço acontece a partir do passado, e não puxado por uma suposta perfeição no futuro. Para fechar essa nossa exploração, fica uma provocação para a gente levar para a vida. Quais verdades absolutas dos nossos paradigmas atuais não passam, na real, de anotações a lápis, só esperando para serem apagadas e desenhadas de novo pela próxima geração? Entender a fundo os conceitos do Kuhn transforma totalmente a maneira como a gente enxerga o conhecimento. Mostra que o consenso de hoje é sempre temporário, sempre fluido e o terreno perfeito para a próxima grande revolução. E com esse pensamento, a gente encerra o nosso mergulho de hoje.